Bom, então, hoje iniciamos o capítulo 8 do livro Missionários da Luz. Nós encerramos o capítulo anterior, né? E a gente aprendeu muito sobre o auxílio espiritual, como eles agem, em casos específicos, como foi no caso do capítulo anterior, mas principalmente nos mostrando como existem grupos de auxílio espiritual aqui na Terra, nos envolvendo e como que eles são capazes, muitas vezes, de fazer muito por nós. E aí o André Luiz estava vivenciando justamente esse quadro, esse momento, aprendendo muito com o grupo do irmão Francisco, né? E aí encerram-se algumas das explicações do irmão Francisco e ele segue ainda com esse grupo na direção ali juntamente com o Alexandre. E aí nós vamos entrar nesse capítulo justamente que fala no plano dos sonhos. Então nós vamos falar nesse capítulo de hoje o que acontece quando nós estamos dormindo, nesse plano dos sonhos, né? Na hora em que nós descansamos o nosso corpo aqui encarnado e o nosso espírito ganha uma certa liberdade, e é sobre isso que vai falar o capítulo de hoje um pouco. E nós não vamos conseguir acabar o capítulo inteiro, mas vamos até onde a gente consegue então nesse momento. Então, depois daquilo que estava acontecendo na conversa do André Luiz com o irmão Francisco e o Alexandre ali junto, após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, né, que é o Alexandre, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Então, olha isso, eles já fizeram bastante coisa e eles ainda tinham trabalho a fazer. Vocês se lembram que antes eles saíram da reunião mediúnica na casa espírita, seguiram alguns dos trabalhadores da casa ali, vivenciaram algumas coisas e depois ainda vivenciaram o auxílio desse outro irmão ali que estava passando quase por um desencarne. E ainda depois de tudo isso, eles tinham mais tarefas, mais trabalho a fazer. E aí o irmão Francisco estava perguntando ao Alexandre, qual é o objetivo da reunião dessa noite? Sim, esclareceu Alexandre afável. Teremos algum trabalho de esclarecimento geral aos amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Então nós já sabemos que nós, durante o nosso sono, nós podemos nos juntar a grupos de auxílio, de instrução, só que nem sempre a gente ainda está sintonizado com isso. Então, nesse capítulo, a gente vai ver a importância e talvez como facilitar que isso aconteça e como que muitas vezes nós agimos que atrapalhe esse tipo de benefício que a gente também colhe durante o sono. Se nos permite, tornou o interlocutor. Então, depois que o Alexandre falou que ainda iam ter palestras sobre mediunidade e psiquismo de ordem geral, né? O irmão Francisco falou: estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Então, no grupo do irmão Francisco, existem trabalhadores que já são espíritos desencarnados e existem trabalhadores que são espíritos encarnados, exatamente como o exemplo daquele irmão Afonso, que foi buscado para poder fazer aquele trabalho naquele senhor que estava tendo um aneurisma, né? Eu não me lembro agora, me desculpe se era um aneurisma ou um infarto. Mas ele dissolveu um coágulo ali, era um aneurisma, né? E aqui, agora, o irmão Francisco está falando do nosso grupo, alguns do nosso grupo, seria muito bom que eles pudessem participar dessas palestras que vocês vão fazer aí, o Alexandre especificamente. E aí o Alexandre responde, sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Então o irmão Francisco tem interesse de pegar alguns do grupo dele que são encarnados, que estão dormindo, e levar eles a esses
grupos de aprendizado. Então, e o Alexandre falando perfeitamente, porque a nossa reunião de hoje é justamente para ajudar na instrução e no crescimento desses irmãos que estão, colaborar com os irmãos que estão encarnados aqui na crosta. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Então, algumas coisas a gente já vê aqui, né? Primeiro, os espíritos, principalmente os educados, os mais evoluídos, os que estão envolvidos com o aprendizado, eles estão pedindo permissão. Eles não estão ali simplesmente entrando ou querendo fazer. Olha como existe uma hierarquia, uma educação de perguntar se é possível. E como o Alexandre falou, sim, é possível. Até porque existem casos que provavelmente não seja proveitoso, não seja conveniente que alguns compareçam por não estar pronto ou por outros motivos. Mas no caso aqui, o irmão Francisco pediu permissão. O Alexandre falou, perfeitamente, providencie logo. E aí o irmão Francisco, então, afastou-se do grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Então, o André Luiz, presenciando aquilo, já cria uma série de questões, dúvidas, né, na cabeça dele, como nós aqui hoje estamos aprendendo também. Boa noite, Gandolf. Sei que você está aí na correria, mas que bom que deu para você entrar. Depois você pega o restante ali. Então, o irmão Francisco saiu. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Então, o porquê que eles têm necessidade, ou nós, né, temos necessidade de complemento, mesmo porque assim, na matéria, encarnados, nós sabemos que nós temos limitações. Nós não lembramos de uma série de coisas que nós já conhecemos no mundo espiritual. Agora, durante o sono, com o espírito liberto, parcialmente liberto, né, do corpo físico, ele acaba ampliando as suas percepções. Mas ainda assim, são necessários momentos de instrução. E isso constantemente. Quanto mais a gente puder aproveitar, melhor. Mais a gente consegue crescer, compreender. Né? Então, e o Alexandre falando, já são numerosos o grupo de estudantes. Mas sempre ainda existe mais a aprender. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então, apesar deles já trabalharem na direção do bem, estarem disponibilizando o seu tempo, a sua vida, né, para fazer algo de útil, é sempre necessário receber cada vez mais conhecimento, para que a ação seja cada vez mais efetiva, eficiente, né, construtiva. E aí, como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria edificação, acrescentou gentilmente. Então agora ele está falando especificamente para o André Luiz realmente entender melhor na necessidade do André Luiz. Atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Então, olha isso, não é uma conversa aleatória, uma conversa informal, que pode se ter nós, quando dormimos, no plano espiritual. Vamos buscar o auxílio dos nossos mentores, de espíritos mais evoluídos. Não. Existe uma organização. O Alexandre, olha o que ele está falando, ele estabeleceu um curso metódico, cheio de programação, conteúdo para cada dia. Então, é um curso no plano espiritual voltado a nós, os encarnados, para esclarecimento e melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições.
Então, o que nós estamos vendo nesse capítulo, principalmente? O grau de importância, inclusive, do que nós fazemos dormindo. E a gente pode pensar assim, mas eu não tenho, então, como determinar o que eu vou fazer? Se eu estou dormindo, se eu estou inconsciente? Nós vamos ver no capítulo que não é bem assim. Nós temos, sim, a escolha é nossa. E nós vamos ver como. Se aqui encarnado nós também escolhemos, por exemplo, estar aqui nesse momento ouvindo essas instruções aqui juntos do livro, a gente está aproveitando o nosso tempo com instrução boa. Se a gente resolve ir no centro espírita para ouvir uma palestra, ou ouvir uma palestra do YouTube, ou seja lá onde for, a gente está aproveitando o nosso tempo. Mas não para por aí. A gente pode continuar aproveitando o nosso tempo com coisas boas ou com coisas não tão boas no plano espiritual. E é o que agora o Alexandre está explicando para o André Luiz. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico. A gente acha que então, como o meu mentor cuida de mim, quando eu durmo, ele me leva para um lugar bom e lá eu então recebo cada vez mais instrução. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos as nossas vibrações, nós temos as escolhas do que nós fazemos do nosso dia a dia que levam à vibração que a gente chega na hora de dormir. E essas vibrações é que mudam, fazem a gente aproveitar ou não das horas do sono físico. No começo da pandemia, não sei se vocês lembram, a gente comentou aqui nos estudos, o quanto que em trabalho mediúnico a espiritualidade falou para que a gente pudesse contribuir com eles, tanto acordado, mas tanto dormindo, na hora do sono físico, para poder auxiliá-los em vibração ou disponibilidade do nosso espírito, ou para isso, para instrução. Então, nem todos sabem valer-se dessas horas para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas, se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Então, apesar de muitos de nós não estarmos muito interessados, ele falou, não importa, alguns de nós, da mesma maneira que ele fala, né? Se alguns lavradores não estiverem dispostos a ficar plantando sementes boas, cultivando e cuidando, a comunidade rural não vai alcançar nunca uma lavoura farta. Se os lavradores preguiçosos envolverem os outros lavradores e ninguém plantar, não tem colheita. E quanto mais tiver plantando, maior vai ser a colheita. E o Alexandre está fazendo isso. Está montando um curso para plantar. Plantar. E aqueles que estiverem afeiçoados, né, a essas vibrações vão começar a colher essas consequências positivas. E sorridente acentuou. Então, o Alexandre ainda continuando explicando para o André Luiz. Contamos em nosso centro de estudos com número superior a 300 associados. Olha isso. No grupo de estudos do Alexandre, no centro de estudos que o Alexandre montou, temos 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das baixas sensações fisiológicas para atingirem as nossas lições. Olha isso. Olha como é alarmante. De 300 interessados, 10% consegue comparecer a esses cursos. Vamos imaginar o que acontece. Se eu estou disposto a ir no centro lá ouvir a palestra, só que alguma coisa me atrapalha no dia a dia, alguma coisa tira a minha paciência, ou alguma coisa acontece, ou me dá preguiça, eu posso me envolver nessa vibração e não ir, ou eu posso ser determinado e falar assim, não, para mim é mais importante ir. Não é festa que vai me atrasar, não é atrapalhar, não é nenhum outro evento,
menos importante que vai me tirar de lá. E a mesma coisa acontece com os espíritos, ali no mundo, né, espiritual. Dos 300 que são parte desse centro de estudos, 32 somente conseguem romper as teias inferiores das baixas sensações fisiológicas para atingirem as nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Então, olha isso, mesmo dentro desses 32, ainda assim nós sabemos, nós somos seres humanos falíveis. E ainda assim, esses que são mais assíduos, às vezes não conseguem comparecer. Então, a frequência geral é menos de 10% em dias, em muitas ocasiões. Em compensação, de quando em vez ao comparecimento fortuito de outros companheiros, qual ocorre nessa noite, que é o caso do irmão Francisco, que vai levar outros. Então, de vez em quando aparecem mais, uns 40, 50, não sei, não sabemos quanto o irmão Francisco ali vai conseguir levar. Mas às vezes tem baixa, às vezes tem algum acréscimo, como nessa noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso. Então aí o André Luiz perguntando, né? Conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Então, o que o André Luiz quer saber, né? E esses que comparecem, quando eles voltam, acordam no mundo físico, eles se lembram integralmente? Eles têm recordações ou observações que foram ouvidas? Eles acabam aproveitando tudo que eles recebem dormindo? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos. Então, espiritualmente, o que ele adquiriu ali, ele realmente é bagagem que é eterna. Mas, na situação do homem encarnado, vamos ver o que ele fala aqui, né? Intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Então, aqui está falando ainda do homem eterno, do espírito. Então, esse que frequenta essas reuniões, mesmo que não se lembre integralmente quando acorde, ele leva consigo essa bagagem e alguns intensificam, valorizam aquilo, e isso depende do grau evolutivo de cada espírito. Alguns aproveitam mais, outros um pouco menos. O homem físico, então agora falando, né, do homem físico, o homem encarnado, não o espírito. Entretanto, escravo de limitações necessárias. Então, olha isso, não está falando que tem alguma coisa de errado acontecendo com a gente aqui, né? Nossa, que pena, né? A gente não lembra. Não. A gente sabe que existe uma razão da encarnação ser assim. Então, nós, encarnados, que somos escravos de certas limitações que são necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro da carne, o cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver. Então, olha isso, a nossa limitação é porque nós temos privações necessárias, porque nós fomos chamados a viver aquela experiência, com aquelas privações, porque nós estamos sendo testados na essência, o que é que nós somos capazes de produzir, de agir, de entender, de reagir. Então, a esse espírito encarnado, limitado por esse cérebro da carne, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma.
Então, o grau de aproveitamento e a consciência depois de acordado não é igual para todos, varia muito, dependendo do grau de evolução de cada uma das nossas almas. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício. Ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Então, apesar da gente não conseguir identificar de onde veio aquilo, aquela sensação, aquela intuição, aquela lembrança, apesar da gente não conseguir saber exatamente de onde veio aquela ideia, nós, o espírito, como ele fala, né? Não nós, aqueles que estiverem com esse espírito de boa vontade vão também receber, vão acabar colocando isso no dia a dia de maneira diferente, mas vão receber também. As aulas, no teor da que será por você assistida nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. Então, isso é muito importante para a gente entender. Porque, por mais que a gente esteja colocado numa situação difícil da nossa vida, por mais que a gente saiba que a oração, o auxílio de amigos, de um centro religioso para buscar um passe, uma energia positiva, são recursos para o nosso alívio, a noite também é. O sono também é. E nós podemos nos preparar para uma noite revigorante se a gente agir adequadamente antes da gente dormir. Não é só antes da gente dormir, aqueles 5 minutos da oração antes de deitar. Muitas vezes é como a gente lida naquele dia com as tribulações, com as provações. Mas quem é que nunca passou por uma sensação dessa? De um dia anterior tá passando por um problema grave, dormir e acordar de certa forma restabelecido. Então, nós podemos ter sido levados a ambientes como esse e voltar sem lembrar de nada do que aconteceu, mas aliviado, com ideias de esperança, de um certo repouso para aquele cansaço que a gente estava sentindo. O repouso é diferente do repouso do que o corpo físico estava precisando. Então, às vezes, a alma recebe esse alimento durante o sono e volta recarregada. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Não só a retomar a luta diária do corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Então, durante a noite, a gente pode receber grandes benefícios e voltar realmente com mais recursos para a luta do próximo dia. Seus pensamentos tornam-se mais claros. Então, sempre, toda noite a gente dorme e acorda assim? Não. Depende da noite que a gente teve. Nós vamos ver no final desse capítulo a questão desses sonos que revigoram e a questão dos pesadelos. Então, aonde a gente foi? Que tipo de vibração a gente tinha quando a gente sofreu a noite de um pesadelo? Então, existem noites que revigoram e existem noites que nos cansam, que nos atemorizam. Então, mas no que o Alexandre aqui está falando agora, no caso desses espíritos que estão frequentando e com boa vontade e voltam revigorados, seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas. Então a gente cresce dormindo, se a gente quiser, enriquecendo-se-lhes as observações
e trabalhos de cada dia. Então a gente tem a oportunidade de crescer, aprender, acordado e dormindo. No plano dos sonhos, a gente pode também dar grandes saltos. E aí o André Luiz responde: é lastimável, disse eu, valendo de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Então aí o André Luiz está falando: puxa vida, mas então por que não coloca todo mundo? Se eles estão interessados, né? É lamentável que só 10% ou menos recebam esse benefício. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Então imagina para a humanidade, que benefício que seria isso? Se 100% desses interessados voltassem com essa disposição maior, com essas orações mais claras, mais puras, com o trabalho engrandecido. E aí o Alexandre responde, sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Então é a mesma coisa que acontece aqui no mundo de nós, os encarnados. O livre-arbítrio, ele tem que ser respeitado. Ninguém gosta de ser ferido no seu próprio livre-arbítrio. Nós temos conclusões, nós temos sentimento, nós temos inteligência. E a gente não gosta de ser forçado. Até porque quando a gente é forçado, a gente não é forçado pelos planos superiores. Quem força são os planos mais baixos. Então, os planos superiores não violentam o tempo de cada um. Eles respeitam, esperam pela iniciativa da pessoa, porque aí sim vai ser de maior proveito e aquela pessoa vai ter um mérito de ter resolvido fazer esse movimento. Não vai ser porque alguém pegou e te botou lá, te obrigou. Então, no entanto, apesar de realmente ser muito bom se todos frequentassem, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida. E toda subida pede esforço de ascensão. Então, se a gente quiser subir espiritualmente, a gente tem que entender que requer esforço. Se a gente quer subir uma montanha, a gente sabe fisicamente que a gente tem que suar. Tem que fazer um esforço para trocar passo após passo, fazendo força para subir os degraus e chegar lá em cima. Então, toda elevação representa subida. E toda subida pede esforço de ascensão, materialmente ou espiritualmente. Então, essas pessoas vão ter que fazer o seu movimento para receber essa bênção. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós? Então não tem como. Muitos deles nem gostam dessas obrigações. Ainda estão longe de despertar para isso. Então não vai haver imposição. Existem as consequências dessa teimosia que nós temos. E isso um dia talvez sensibilize a gente a querer sair daquele momento, daquele ponto que a gente estacionou. Mas nós vamos ter que fazer esse movimento. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo éramos defrontados por vasto edifício, que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Então, ó, aqui a gente nota, né, que eles estavam conversando e caminhando na madrugada dentro ali, espiritualmente caminhando, né, porque eles estavam conversando, até chegarem na frente desse enorme prédio, desse vasto edifício. E aí, Alexandre fala, vamos agora ao trabalho. Então, eles chegaram lá no local onde era feito o curso. Convocou Alexandre resoluto. E aí, o André Luiz ainda com as suas dúvidas, né, que são as nossas. Mas, objetei por minha vez. Não
se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Então, André Luiz estava achando que, como é uma palestra a espíritos, mesmo que sejam vinculados à carne, mas eles estavam libertos do corpo. Porque se você precisa falar a um encarnado acordado, você vai no ouvido dele, ou no pensamento dele, no coração dele, ou numa sessão mediúnica, na crosta. Agora, eles estão dormindo. Eles não podem ir lá no nosso lar, numa sala de aula, onde o Alexandre poderia fazer tudo isso? Por que não? O Alexandre e o André Luiz aqui estão mostrando que eles estão ali ainda na crosta. E aí o Alexandre responde: se o trabalho, respondeu ele, atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas. Então, o caso é diferente quando se trata ainda de espíritos ligados ao corpo. São condições especialíssimas, diferentes, têm particularidades. E precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Então, se fosse para espíritos libertos, poderia ser lá em cima. Mas, para casos de irmãos ainda na carne, existem fluidos. Então, existem recursos magnéticos da crosta, dos outros encarnados, que são mais proveitosos para o que precisava ser feito. Mais uma vez, lembrando a exemplo do caso do que eles fizeram no capítulo passado. Precisaram dos fluidos de um irmão encarnado para conseguir dissolver um coágulo que estava se formando dentro de um outro irmão. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão, que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Então, olha isso, é um local, uma casa, né, um prédio ali construído por uma irmã, né, como fala, né, uma venerável missionária do Cristo. Alguém que começou uma obra de auxílio aos necessitados, os tristes, os sofredores. Então, a gente pode entender isso como uma casa espírita realmente voltada para esse atendimento do bem. A gente pode entender isso também, é que no caso ele está falando que é uma casa espiritista. Mas pode um curso desse acontecer num ambiente de outra religião. Também ali onde o plano espiritual pode fazer benefício para aqueles daquele local. Mas nesse caso, a instrução ia ser espiritista. Então, os mensageiros, que é no caso o Alexandre, vai falar aos encarnados que vão frequentar aquele centro espírita na madrugada. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. Então, o ambiente familiar torna o espírito encarnado mais seguro, mais tranquilo, mais afeiçoado. A gente sabe que o exterior não é o mais importante, mas de certa forma fornece elementos dependendo do estágio de cada um de nós. Então, e aí o que o Alexandre lembrou? A questão de Jesus. Jesus mesmo ensinou muita coisa em ambientes domésticos. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Então era na casa de Simão Pedro
que Jesus começou a passar as primeiras instruções. Uma das primeiras manifestações de nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Então, Jesus, quando faz, né, a, o milagre lá, né, como é dito, da transformação da água em vinho, nas bodas. Então, lembrando isso, foi nesses ambientes que Jesus fez as primeiras também orientações e instruções. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. Então, a gente não precisa imaginar que a gente precisa só se deslocar para planos mais altos para receber bênçãos maiores. É claro que quanto mais a gente sobe, mais a gente recebe. Mas a visita vem do alto para as nossas casas se a gente abre as portas. Porque a espiritualidade superior sabe que ainda existe um limite para certas almas de alçarem voos maiores. A última, e ele segue dando os exemplos, né? A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. Então a Santa Ceia foi no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Então, depois da partida do Cristo, ainda assim também essas casas de auxílio, de instrução, a primeira foi a própria casa de Simão Pedro. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Então, olha a conclusão que ele mostra, porque a gente não pode se apegar a esses ambientes externos, achando que isso é só ali que a gente vai encontrar essa presença divina. Então, ele mostrou o exemplo de como se iniciam os acessos, as instruções. Vamos lembrar aqui mais uma coisa. No livro anterior, né, nos mensageiros, qual era o maior posto de socorro? Ali, uma extensão do nosso lar na crosta. A casa da Dona Isabel. Então vocês se lembram, ali a casa da Dona Isabel era uma extensão de uma oficina do nosso lar aqui na terra para oferecer auxílio a esses irmãos. Mas ele termina lembrando que a gente não pode esquecer. Não são esses ambientes a morada final desses templos. São recursos para estimular. Mas Jesus falou que ele veio construir o reino de Deus no coração dos homens. Então, a hora que nós tivermos condições de transportar tudo aquilo que está no exterior para dentro do nosso coração, aí esse Espírito, aonde ele vai levar esse reino divino, esse templo, em movimento, distribuindo esses recursos para quem quer que ele cruze. Então, olha aqui, ó. Não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja Viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então, por isso que pode ter o auxílio que for, mas se aquele coração não se abrir para esse auxílio, nós ainda temos uma estagnação. Nós ainda temos um limite que é intransponível até que aquele espírito resolva abrir. E isso é muito claro quando a gente pensa no seguinte: quem foi o maior espírito que teria a capacidade de transformar o coração de cada um, se fosse pela vontade própria dele? O próprio Cristo. O Cristo, com o tamanho da evolução espiritual moral dele,
e intelectual, o amor dele seria tão intenso que ele seria capaz de transformar os corações mais empedrados, se ele realmente dependesse somente da vontade dele. Mas não, tem a parte que depende de nós. Então, se não tiver esse movimento por parte interna, qualquer manifestação religiosa é mero culto externo. Então a gente pode, inclusive, frequentar quantas vezes o centro espírita, a igreja, os estudos, as palestras. Se aquilo tiver só por fora, não vai ter valido ainda de nada. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais. Olha isso, quando todos entenderem o que estão fazendo em busca de espiritualidade, não vão se contentar em somente receber. Eles vão começar a estender esse auxílio, esse amor. Então, no futuro da humanidade, os centros religiosos, eles não vão só estar simplesmente fazendo o que fazem hoje. É claro que a gente sabe que tem alguns que já fazem muito mais. A exemplo do próprio Eurípides Barçanufo. Quem não conhece a história dele, vale a pena lembrar. Mas ele montou uma escola. Ele, quando virou espírita, ele montou um centro de estudo do espiritismo, mas acima de tudo uma escola que começasse a poder também ensinar as crianças, tanto no âmbito do aprendizado material, quanto no complemento do aprendizado espiritual. Esse é o maior benefício que a gente pode ter. Então, as igrejas ou os templos religiosos vão sempre acolher, ensinar, cuidar. Esse é o futuro. E, por que não, o presente? A gente deveria começar a pensar sobre isso. A gente não pode se limitar a separar o que é religioso e o que é da matéria. É tudo uma coisa só. Então, os templos materiais serão transformados em igrejas escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento. O jovem, a preparação necessária para as edificações dignas do caráter e do sentimento. Por que a gente ainda enfrenta tanta dificuldade com o jovem? Porque essas coisas são separadas. O doente, não só o remédio salutar. O ignorante, a luz, o velho, o amparo e a esperança. Então, não existe separação do benefício a ser oferecido para todos e em todos os setores. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Então, esse é o objetivo. A gente fazer como? A gente está aprendendo no estudo do livro Paulo Estevão. Simão Pedro prega o evangelho e dá comida para os que têm fome, acolhe os leprosos, cuida dos abandonados da sociedade. Então, isso aconteceu logo no início. Alguns entendem assim, mas a grande maioria ainda não despertou para esse espiritismo evangelizado com a igreja associada ao amor verdadeiro e ao trabalho de ação à comunidade. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que tivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador. Então, André Luiz estava fascinado com tudo aquilo que ele estava ouvindo. Mas eles estavam ouvindo já chegando no local onde eles iam ter que começar a tarefa deles, né? E olha o que ele está falando, ele daria tudo para continuar ouvindo aquilo. Mas nesse instante, transpunhamos o limiar. Então eles entraram já no local.
Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para as 2 da madrugada. Olha a hora que começam os trabalhos, nesse caso aqui do Alexandre. 2 horas da madrugada era o horário marcado para começar o ensino. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra edificante da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre. Olha que triste. O André Luiz percebeu que tinha bastante gente já ali com muito interesse. Alguns provavelmente que vieram do grupo de Francisco, alguns que eram já de outros locais, né, que frequentavam esse local ali, mas só não estavam presentes os tutelados ali, né, do próprio Alexandre. Os aprendizes ligados ao esforço direto do Alexandre estavam ainda ausentes, em sentido direto. Mas também outros amigos, trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Então existiram outros que compareceram já por afinidade de vibração, de sintonia. E aí acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles, que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos, indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Vamos começar a fazer um quadro na nossa cabeça para a gente refletir sobre isso. Imaginem cada um que está assistindo isso daqui, o seu centro espírita, o seu local de referência. No nosso caso, da maioria aqui, o João Estela. Nós vamos lá, recebemos o benefício, recebemos as instruções, trabalhamos lá, mas esse plano espiritual da casa também espera por nós a hora que a gente se desprende do corpo. E o que está acontecendo nesse caso? O Alexandre está ansioso de saber. E os meus trabalhadores aqui da casa, né? Não chegaram ainda? Então, o mentor de uma casa espiritual, vendo chegar um monte de gente interessada, mas aqueles que ele tem um contato direto, será que eles estão se esforçando para fazer isso? E o Alexandre está perguntando com relação a isso. Percebi, indagou o instrutor, com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Então o André Luiz percebeu que o Alexandre estava perguntando pelos seus orientados, né? E aí esse espírito, esse irmão que está informando para o Alexandre, fala para ele, né? Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Então, são esses 2 do grupo do Alexandre que, infelizmente, não chegaram até o momento. E aí, Alexandre, né? Urge iniciar os trabalhos, exclamou o Alexandre sem afetação. Então, apesar de ele ter uma afeição, uma preocupação com relação a eles, ele não se afeta. Ele fala assim, é pena, lamentamos, mas nós precisamos começar os trabalhos com ou sem eles. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. Então, olha isso, das 2 às 4 da manhã é o período que está acontecendo aqui essa instrução. Pode falar, Léo. Essa questão deles não chegarem tem a ver com a frequência em que eles estão no momento que vai dormir? Então, agora você vai ter que, como você falou antes, né? Segurar a sua curiosidade, porque isso vai ficar para a segunda parte do capítulo. Mas sim, só respondendo, porque nós vamos ver especificamente o que atrapalhou cada um desses 2 Ah, para que eles não chegassem. Então, tá bom. não vai ser só falando assim, a vibração não tá. O capítulo vai mostrar para a gente exatamente o que aconteceu no caso de cada um. Mas ou você dorme sintonizado, já envolvido e até desejando frequentar um ambiente destes, ou você dorme
atormentado por alguma coisa que você carrega ou que você cria. E Obrigada. aí, certo? Então, se você quiser, você lê o capítulo, mas semana que vem a gente completa. Tá bom, obrigada. E então, mostrando singular interesse de amigo, acrescentou. E olha isso, né? Vamos começar, mas ainda assim, olha como eles são compreensivos, né? Quem sabe foram vítimas de algum acidente. Então, alguma coisa, né? Interferiu que não tenha sido culpa deles. Convém positivar. Então, o Alexandre falou assim: pode ser que realmente aconteceu alguma coisa alheia, né, à vontade deles e por isso eles não estão aqui. No espírito de calma decisão, que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório. Então, aquele que veio conversar com o Alexandre se chamava Sertório. E aí o Alexandre fala: Sertório, enquanto ultimarei algumas providências para as instruções da noite, vá observar o que se passa. Então, ele pediu para que o Sertório fosse certificar realmente o que tinha acontecido. Respeitoso, o subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Então, olha isso. Caso aconteça de eu encontrar eles assediados por entidades, como a gente viu também nos capítulos anteriores, os vampiros, aqueles que se aproximam de vibrações ruins e envolvem e limitam aquela pessoa. E aí o que o Sertório quer saber? E aí, se for esse tipo de envolvimento, como proceder? E o Alexandre responde: deixá-los-á, então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Então, se fosse um acidente, se fosse alguma coisa que eles estão envolvidos, que eles estão tentando auxiliar, por exemplo, o plano espiritual superior poderia falar assim: ah, não, deixa aqui que eu vou chamar a pessoa para fazer o que você está fazendo e você vem comparecer à sua instrução. Agora, como o Alexandre falou, se eles estiverem se ligados a essas vibrações por vontade própria, deixe porque ainda não é tempo de fazer nada. Dispunha-se o mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo-me o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Então, olha isso, o André Luiz quer ir ver, né? E aí o Alexandre dá permissão para ele. Pode ir, André. Vai ser bom que você acompanhe Sertório. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. E saíram. Era indispensável atender o mandato com presteza. Então eles foram rápido, né? Porque tinha que voltar rápido. Todavia, satisfazendo-me a curiosidade, Sertório explicava generoso. Quando encarnados, então apesar de ir com uma certa velocidade, né, para não perder tempo, o Sertório ainda foi ajudando o André Luiz a entender melhor, né? Foi esclarecendo ele. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. É o que a gente falou agora há pouco. A gente não tem noção do que é esse tipo de atividade que tem do lado de lá, a não ser com essas informações que o André Luiz trouxe através do Chico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Então, quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente pode aproveitar. E infelizmente ainda um grande número, a grande maioria dos encarnados não tem essa noção, essa consciência e não aproveita. Infelizmente, porém, a maioria vale-se inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Então, infelizmente, a grande maioria sai depois do sono físico em busca dessas emoções que a gente sabe
que são as emoções que a carne, ou que a maioria dos seres humanos buscam, os prazeres da carne. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Não é difícil a gente imaginar isso pelo que a gente já aprendeu do que acontece quando a gente desencarna. A nossa alma, o nosso espírito, ele vai para a vibração que ele cultivou durante a vida. Aonde ele estiver preso é onde ele vai continuar preso. O que ele tiver se espiritualizado ou crescido é para onde ele vai, vibrações mais elevadas. E isso acontece em grau um pouco menor, mas muito fácil da gente imaginar durante o sono do nosso corpo físico. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com os aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Quer dizer, o que ele está agora aqui questionando? Tudo bem, os que não ainda despertaram para esse conhecimento, eu entendo. Mas isso também acontece com esses que são de uma casa espírita, que fazem estudos espíritas. Tem uma coisa que uma vez eu ouvi que é a mais pura verdade. A pessoa, quando ela vira espírita, ela não vira santa, ela vira espírita com todos os defeitos que ela ainda carrega. Até que ela consiga lutar para vencer essas más inclinações que ainda possui. Então, o fato de serem espíritas, de estarem frequentando cursos, reuniões mediúnicas, seja lá o que for, não torna essas pessoas já totalmente espiritualizadas. Elas estão despertando. Algumas já mais, outras menos. Mas o André Luiz está com essa dúvida. Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Será possível? Olha o Alexandre, quem ele é, o carinho dele. Olha, a gente pode ver inúmeros exemplos de quem teve contato com o Chico, quem tem contato com o Divaldo, quem tem contato, teve contato com o seu João Estela. E aí? Só porque teve contato e foi instruído por eles, já aprenderam? E aí o Alexandre responde, como não? Claro que eles também podem ser influenciados. Obtemperou Sertório, quer dizer, é o Sertório que está falando, né? Fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Então, o que a gente põe para fora não é muitas vezes o que a gente tem ainda por dentro. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Olha cada observação dura. E é verdade. E eu não estou falando para a gente pensar nos outros, eu estou pensando para a gente pensar na gente. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz? Quer dizer, quantos falam sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o Espiritismo, com toda a categoria, mas no fundo não trazem paz, não querem vingança, querem rancor, querem botar o rancor em cima daqueles que desagradam no fundo do coração. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Então, muitos são chamados, muitos têm contato com a revelação. Mas os escolhidos, diferentemente do que a gente imagina, não é um escolhido aleatório, um presente divino. Ai, Deus, vou escolher esse. Não, os escolhidos são aqueles que fazem esse movimento. São poucos os que se abrem. Então, completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos da obra divina, Sertório acrescentou. Eu vou terminar agora aqui, já nesse parágrafo, porque já logo eles vão chegar e os dois exemplos nós vamos ver no próximo capítulo. Mas só para terminar a concluir o raciocínio. Então, Sertório ainda acrescentou para não ficar uma falsa impressão do que ele está falando. E precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Aquilo que eu acabei de citar.
Então não vamos ter a ideia errada do que é o escolhido. Não é um sorteado de Deus. Vamos reajustar as nossas definições sobre os escolhidos. Então olha que aqui nesse livro é um ensino sobre interpretação do Evangelho. Quando se fala que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, se a gente não entende isso, a gente fala assim, Deus não me escolheu. Então, é Deus quem decidiu isso, não fui eu. Mas vamos ver o que Sertório fala. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Então Deus não protege alguns, não prefere alguns e pretere outros. Não existe favorecimento por parte de nosso Pai. A gente vê favorecimento aqui por parte de nós, os seres imperfeitos. A gente quer proteger um porque a gente gosta mais, outro a gente quer prejudicar porque prejudicou a gente. A graça divina é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha, e em qualquer trabalho construtivo, não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Então, se nós não nos qualificamos para ser escolhido, a gente não é, porque a gente não está qualificado. Mas quem que qualifica, se não o nosso próprio esforço? Através da busca dos recursos divinos, sim. Mas é quem se movimenta nessa direção que consegue se capacitar, se qualificar. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados. Então aqui está a chave para a gente entender. Somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. Então, agora a gente entende quem é o escolhido. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Então, aqui a gente tem uma conclusão de uma série de pensamentos que eu acho que é muito importante a gente refletir mais. A gente tem que entender que Deus nos dá tudo que a gente precisa para que a gente faça o nosso movimento. O esforço é individual, é de cada um de nós. E quando a gente faz o nosso esforço, aí sim a gente percebe que existem recompensas. Mas enquanto a gente fica reclamando, parado no mesmo lugar, esperando que Deus melhore a nossa vida para depois a gente fazer alguma coisa, a gente vai continuar na mesma. A gente precisa dar esse passo, a gente precisa fazer esse movimento. Então é uma lição que tem muito ensino e a gente nem ainda foi na parte, né, das curiosidades do que aconteceram com os dois. Que logo, logo a gente já vai saber. Alguma dúvida, alguma observação ainda que vocês queiram fazer? Eu acho que isso tudo aí foi muito importante para a gente pensar mesmo nas atitudes nossas lá no São João. Sim, com Estudando. certeza, mãe, com certeza. A gente tem que estar atento sempre a isso tudo. Não Porque faltar nada, dando a atitude de cada um de nós, para que seja tentando consertar tudo, né? consertar tudo. Para com todos os que entram ali, para todos entre os companheiros de trabalho. E a hora que a gente conseguir dar esse passo, ainda ampliar cada vez mais a nossa forma de trabalhar. Como fala, Exatamente. né? No futuro, vão ser igrejas escola, igrejas hospitais, igrejas que estendam o trabalho. Não se limitem ao benefício da alma, que é o mais importante, sim. Mas o ser humano tem outras necessidades ainda que fazem com que eles também ganhem confiança, condições.
Então a gente tem que aprender a cuidar de tudo, não tenho dúvida. É isso aí. Certo? É Certinho. isso aí. Muito bom. Boa noite, gente. Boa Muito noite, obrigada. Boa Nona. noite, Nona. Boa noite, Lela. Boa Ah, noite, Boa Gandolfo. Boa noite, noite. boa noite, pai. boa noite. Tudo. Até a próxima. Até já. Tchau. Tchau.